repleta de pessoas. Vemos muitas pessoas conhecidas, muitas visitas. Sejam muito bem-vindos. E hoje é um dia especial. É um dia de gratidão. Sabemos que passamos por muitos momentos difíceis, né? Nessa jornada, mas não poderíamos deixar de ter essa data marcante na vida do Vinícius e na família da Nélia e do Evair. Por isso, o nosso muito obrigado a todos que oraram. Sabemos que muitas pessoas intercederam com as suas orações pela vida do Vinícius e também, de uma forma ou de outra, contribuíram para o tratamento dele. Isso é só o começo. Agora eu convido a todos aqueles que puderem se colocar em pé e cantar o hino Não Há o Que Temer, para a gente iniciar o nosso programa. Posso
Quantos aqui conhecem esse garoto? Hein? Boa noite. Como eu disse, todos vocês são convidados para esse culto de gratidão. Mas em especial, a gente quer convidar a presença de nosso Deus para que Ele esteja nesse meio e aceite nosso agradecimento e o nosso louvor. Por isso eu convido o irmão Daniel para que possa dirigir a Deus uma oração. Muito bem, boa noite a todos. Estejam bem, aqui é a casa de vocês, é o melhor lugar que vocês podem estar nesse momento, nessa festa, nessa alegria. Não vou deixar passar a oportunidade de fazer uma pequena leitura antes de nós orarmos, porque o nosso Deus, de muito tempo antes desse momento, Ele já estava pronto para nos atender. Quando a gente lê nas Escrituras, em 2 Crônicas 7,14, tem tudo a ver com esse momento oportuno. Então, eu gostaria de ler essa passagem rapidinha antes de nós orarmos. Aqui diz assim, irmãos, preste atenção no que o Senhor nos diz através de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. E aí continua dizendo, e se converter dos seus maus caminhos. O finalzinho, o mais interessante. Então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que maravilha! Com esse pensamento, talvez nem todos conseguirão, reverentemente, ajoelhar. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir as nossas orações, que Ele ouve de qualquer momento, de qualquer circunstância, de qualquer jeito, né? Desde que seja com reverência. Do jeito que nós estamos mesmo, reverentemente, vamos curvar nossas frontes, fechar os nossos olhos e vamos elevar esse pensamento a Deus neste momento, através da oração. Vamos todos juntos fechar nossos olhos e vamos orar a nosso Deus? Oremos, irmãos. Grande Deus, Deus Todo-Poderoso, que com o seu poder criaste os céus, a terra e todos que nela habitam. Aqui está uma porção dos teus filhos, reunidos nesse recinto sagrado, a tua igreja, com o objetivo deste momento de louvar e engrandecer o teu santo nome. Hoje estamos em festa e alegria, porque nós percebemos que durante a nossa vida tivemos passado por momentos difíceis, assim como Vinícius passou, a família Diniz passou, a igreja toda passou nessa dificuldade, porque sabemos que quando o nosso amigo, nosso ente querido, nosso irmão está passando por um momento difícil, toda a família, toda a igreja também sofre. Mas não queremos falar do sofrimento, queremos falar da alegria, porque Tu, ó Deus, fez com que fosse superado. Neste momento oportuno, através da oração, queremos agradecer humildemente por, primeiramente, ser seus filhos e podermos, ó Deus, receber as tuas bênçãos. Deus Todo-Poderoso, que a tua graça possa nos alcançar e que essa igreja possa ser uma igreja de milagres. Sabemos que o nosso foco muitas vezes é o advento, é a volta de Jesus, é a pregação do Evangelho, mas nada deixa de ser uma igreja que recebe milagres dos altos céus. Porque aqui está um garotinho ao meu lado, o Vinícius, e toda a família e toda a igreja testemunhando, confirmando que o milagre foi feito na vida desse garoto. Deus Todo-Poderoso, neste momento oportuno é também um momento de nós revigorarmos a nossa fé, porque estamos presenciando, estamos vendo aqui o agir de Deus através do milagre na vida do Vinícius, da família e dessa igreja. Aquele que tem os seus pesares, que tem as suas dificuldades, se espere nisso, se espere em buscar ao Senhor e crer que no momento oportuno Ele vai realizar o milagre.
Seja conosco nessa festa, nessa alegria, nesse culto. Nunca nos abandone, em nenhum momento da nossa vida, nunca se afaste. E se nós afastarmos de Ti, ó Deus, Tu possa nos alcançar. Dá-nos um bom culto, uma boa noite, e o louvor e a adoração somente seja dada a Ti. Amém e amém. Agora é o momento da gente saber um pouquinho mais da vida do Vinícius. Convido agora a mãe, Rosineia, para que possa vir contar como foi. Como foi a história do Vinícius? Vamos conhecer um pouquinho a história de vida do Vinícius. A mãe que não é ela, sou eu, né? Todo mundo confunde. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Estamos muito felizes. Como eu sonhei com esse dia. Só Deus sabe, né, naquele hospital, naqueles quartos no hospital. Quantas vezes eu pedi para Deus fazer um milagre para que hoje pudesse estar acontecendo esse culto de gratidão. Gratidão a cada um de vocês que aqui estão, tá? Obrigada pela presença. Só falando, eu também me sinto mãe do Vinícius. Hoje mesmo já vieram me cumprimentar pensando que eu era você. Mas eu me sinto já também, né, Vinícius? Foi mãe também. Fui mãe dele. Amamentou ele também para mim. Quando a mãe trabalhava, né, filha? Mas eu falei assim porque todos confundem nós. Não sei se parece tanto assim, mas... Não somos gêmeas, eu sou gêmeas de um menino, né? De um homem. Pode começar contando sobre o nascimento ou como você preferir. Quando foi que o Vinícius nasceu? Então, né, o Vinícius nasceu no ano de 2018, no dia 21 de junho, 4 anos e um dia depois do Lucas. O Lucas é dia 20 de junho e o Vinícius é dia 21. Então é 4 anos e um dia certinho. Uma Copa diferente do outro. Os dois nasceram na época da Copa do Mundo. E foi uma gravidez tranquila, né, fisicamente. Mentalmente eu não estava bem, estava passando por um processo de depressão. Quando eu trabalhava na lanchonete, né, na pastelaria, a maioria das pessoas na cidade, muitos me conhecem de lá. E aí eu saí porque eu não estava bem mentalmente. E aí no final do tratamento, assim, quando eu estava fazendo o desmame dos remédios, né, eu descobri que estava grávida. E aí foi uma gravidez assim, tranquila, fisicamente, mas mentalmente não. Mas o Vinícius veio bem, veio saudável, graças a Deus. Chorando, mas saudável. Chorava muito, ainda chora, né, Vinícius? Depois que eu coloquei o nome de Vinícius, que eu fui descobrir que os Vinícius que eu conhecia eram todos chorando. Então, assim, acho que é uma característica dele, né? Mas ele era, né, saudável, uma criança tranquila. Tranquila, né, filha? Não foi assim de dar trabalho no quarteiro. E vocês estão vendo, acompanhando aí a belezura, né? A lindeza. É uma criança, graças a Deus, que veio tranquilamente na gravidez e a sua primeira infância aí também. E com quantos anos ele tinha quando foi descoberto a leucemia? Então, o Vinícius tinha 3 anos e 8 meses. Então, assim, metade da vida dele, esse processo que ele passou, é metade da vida dele. Ele tem 6 anos, então, assim, a luta que ele passou é metade da sua vida, né? Pra gente, às vezes, pode não parecer muito, mas pra ele, porque foi metade da vida dele enfrentando essa luta e esse sofrimento que ele passou. O Vinícius foi em 2021, estava, né, no Covid. Em novembro nós tivemos Covid e dezembro deu virose. Aí em janeiro ele estava assim bem abatido, janeiro de 2022. Ele estava bem abatido, com sintomas de
Então, eu imaginava assim que era por causa da virose, do Covid, porque a gente não estava bem ainda, a gente não tinha se recuperado bem ainda. E aí, em janeiro de 2022, meu pai falava, né? Meu pai, a gente já estava morando lá no sítio, e aí meu pai falava, esse menino está muito amarelo, esse menino está muito barrigudo. E aí, magro, né? Estava bem magrinho e com a barriga bem grande. E aí eu falava, é porque é época de chuva, janeiro, nem saía pro quintal, só ficava dentro de casa, então assim, ele já é moreno, hein? Ficava amarelo, né? E eu, pra mim, era isso, né? Eu falava assim, ele não tá tomando sol, eu acho que é por isso. E eu imaginava que ele estava com um pouco de anemia. Ô Rudinei, coloca só as primeiras fotos, Danilo, da primeira fase e dá uma congelada, porque senão eu estou desconcentrando. Eu me lembro que teve uma conversa da gente, que você falou que ele começou a reclamar que tinha bichinhos na perna, né? Ele reclamava que tinha bichinhos, ele não queria ficar no quintal, porque os bichinhos estavam comendo a perna dele por dentro. E aí olhava e não via nada, né? E também eu me lembro que a gente estava num velório e eu olhei e tinha uma mancha roxa na testa dele. Aí eu falei, onde você bateu? Aí foi quando você começou a levantar a roupa dele. Não, ele tá cheio de manchinha, tem uma manchinha aqui. Parece aquelas manchinhas que as mulheres falam que passou raiva. A filha falou? Uma manchinha de nervoso que vai aparecendo, né? E ele era cheio de manchinha, né? Aí foi quando você decidiu fazer um exame, né? Sim, foi. Deixa eu ver como é que eu acho que eu tô muito rápido, né? Tô ou não? Tá? Então, aí ele passou, né? O que eu acho incrível, porque em janeiro de 2022 ele passou por 2 ou 3 pediatras. Inclusive um pediatra, não sei quantos lembram, tem bastante irmãos aqui da Igreja Central, lá do outro distrito, teve uma programação, uma feira de saúde, alguma coisa, e tinha uma médica pediatra intensivista de Porto Velho, consultou ele lá na igreja nessa feira. E não percebeu nada, tipo, ele já estava com a barriga, né, grande, inchada, que é o baço, o fígado, né, que fica aumentado. E ninguém percebeu. Ele passou no médico lá em regional também, no regional, em janeiro, porque ele ia fazer uma cirurgia de hérnia umbilical. E aí ele passou e esse médico também ninguém percebeu nada em janeiro. Quando foi em fevereiro, ele ia fazer a cirurgia. No dia 16 de fevereiro, ele ia passar com esse médico e talvez já ia fazer a cirurgia. E aí eu tinha marcado os exames dele no dia 10 de fevereiro de 2022. E quando eu percebi, né, como a Zanza falou, no sábado, acho que era dia 6, 7, nós estávamos no velório. E aí nesse velório eles brincando, correndo, eu vi essa mancha roxa assim. Aí eu falei, deve ter batido. Ele já estava com algumas nas canelas. E aí tá, pensei que tinha batido alguma coisa. E aí quando foi na terça-feira em casa, a gente sempre almoçava lá dentro, era mais escuro. Aí nesse dia a gente foi almoçar na área lá fora. Na claridade, quando eu vi ele, tinha até essa foto que eu não consegui encontrar. Eu vi ele assim, sem camisa, né, de costas, as costas dele, a coluna dele estava toda cheia de mancha roxa, como se tivesse batido, sabe? E eu falei, gente, não tá normal, como que, né, não tem como ter batido tanto assim, mas poderia ter uma batida na canela. E aí eu fiquei preocupada, e ele tinha umas pintas, como se fosse picada de pernilongo, é igualzinho, já estava nesse final de semana assim, em cima do olho, assim, no rosto, como se fosse pernilongo mesmo. Ainda pensei que eram os pernilongos que tinham, né, picado ele. E tinha um risco aqui assim, meio roxinho assim, como se ele tivesse batido o rosto em alguma coisa e ficou tipo um roxinho por dentro assim. E aí eu fiquei preocupada, né? Eu falei assim, não tá normal. Quando eu vim em casa, eu já fiquei preocupada. Aí tava chovendo nesse dia, no outro dia de manhã, eu vim pra cidade, trouxe ele no hospital. Aí o médico falou, tem que fazer um hemograma, mas não falou nada, só falou que tinha que fazer um hemograma. E aí eu marquei, como ele já ia fazer a cirurgia, isso era dia 8, né? Tava marcado dia 10 os exames dele. Então, na quarta eu fui, o médico falou que tinha que fazer o hemograma, na quinta era o dia 10,
dia que daí eu já ia fazer o exame. Então eu voltei para casa e falei, amanhã eu vou fazer os exames. E aí na quinta eu fui no hospital, fiz os exames. Aí tinha que fazer o exame de coagulação, né, para cirurgia, coagulograma, acho que diz. E aí eu fiz lá para poder fazer a cirurgia de fimose e hernia umbilical, que ele teria que fazer em Cacoal. E aí eu fiz o hemograma no hospital, fui. Eu falo assim, como Deus dirigiu cada coisa. Eu estava de moto, né, com os dois, estava chovendo. Aí eu fui no laboratório. Aí esse laboratório falou que não entregava no mesmo dia. E eu estava preocupada, né? E não tinha a menor ideia que poderia ser leucemia. Nunca passou na minha cabeça que poderia ser isso. Mas eu pensava, alguma coisa não está normal. E aí eu fui nesse laboratório e ele falou, não, faz, mas só demora 3 dias, se eu não me engano. Aí eu falei, não, eu vou procurar outra. Aí eu fui lá no Bioanálises e cheguei lá. Aí eles falaram, não, a gente faz e entrega no mesmo dia. Então eu falei, saí debaixo de chuva com eles, 2 de moto. Cheguei lá e fiz lá com eles. E aí, sou eternamente grata, a Cidiane está aqui. Obrigada, Cidiane, por todo o apoio que vocês sempre deram pra gente. Fui lá, fiz esse exame. Eu lembro que daí quando, né, colocou a borracha no braço dele para poder ver a coagulação, encheu assim o braço dele de petecas, né, que os médicos chamam de petequinhas. Ficou todo vermelho, como se fosse assim, picada de pernilongo, mas por dentro, assim, encheu. E aí ele chorando, né, nervoso, porque estavam apertando, segurando a orelha dele, e eu não conseguia escutar. E eu sei que a menina que estava fazendo chamou outra, e a outra chamou outra, e veio o Toninho, e eles conversando, e eu chorando, e eu preocupada. E aí eu falei, o que está acontecendo? Aí o Toninho falou assim, são pequenas hemorragias na pele dele, né? Mas assim, não falou, eu não entendi. Eu não entendia, tá? Se acalmou, fui, eles não falaram mais nada. E aí eu lembro que eu estava indo pro sítio com a minha mãe, lá pra casa, e eram umas 11 horas, o telefone... Estou muito detalhista? Vai se estender, gente, vocês vão aguentar me ouvir, né? E aí eu lembro que no meio da estrada o telefone tocou, né? E era o laboratório ligando, pedindo pra mim ir lá. Aí eu falei pra minha mãe, não tá normal, o laboratório nunca liga pra gente, né? Pra você ir lá, né? Você vai lá e pega o exame. E aí eu fiquei preocupada. Aí cheguei ainda lá em casa, a gente tinha que levar uma coisa lá e voltava pra rua. Aí a minha mãe falou, pega uma troca de roupa. Ainda eu lembro que eu peguei acho que uma pra mim, alguma coisa assim. Essa câmera mexe? E fui, só cheguei no laboratório, do jeito que a gente tava, peguei os exames. Aí a menina falou assim pra mim, olha, deu alguma coisa alterada, alguma coisa assim que é meio grave, é bom você procurar um médico. Falei, tá bom, eu nem olhei os exames. Eu já peguei, fui no carro com a mãe e fomos reto pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, a Beth estava lá, lembra, Beth, disso? A Beth estava na triagem, era a triagem lá fora, uma mesinha assim ali na frente da recepção, sem ser lá dentro. E aí eu falei, ô Beth, eu preciso consultar, dá uma olhada nesses exames aí. Ela falou, deixa eu ver. E aí foi fazendo a ficha, quando ela olhou, ela pegou e falou, peraí que eu vou levar pro doutor. E tá, levou. E aí demorou pra chamar. E daí, tipo assim, acho que o médico estava pesquisando já pelo hemograma, né? E aí quando chamou, o doutor ficou assim, olha, esse exame dele deu bem alterado e tal, não sei o quê. Eu tô tentando encaminhar ele com um pediatra, mas tem que aguardar. Eu falei assim, tá, mas me dá então que eu vou procurar um pediatra e vou passar ele. Não, ele tem que ir encaminhado ou para Porto Velho ou para Cacoal. E aí eu fiquei preocupada, né, mas tinha a menor noção. E aí o médico ligava, voltava, ia, e daí falou assim, chamou a gente e falou assim, olha, o Vinícius, ele foi diagnosticado com púrpura, que era o que eu tinha pesquisado, né, que a gente já vai pesquisar no Google, né? Quando eu vi os sintomas dele em casa, eu já fui pesquisar no Google, e aí falava lá que podia ser púrpura, tal, que era uma doença, que tinha tratamento. E lá no baixo parecia leucemia, mas eu nem, né, tipo assim, nem olhei, não, eu olhei a púrpura, pesquisei o que era púrpura, tá. E aí lá no hospital, quando o médico falou, eu falei, já sabia, né, daí o Evar perguntou se tinha tratamento, como, tal. E aí ele falou, mas eu vou encaminhar para conseguir regular aqui para Cacoal, ele vai para Cacoal. E eu falei, mas por quê? Tem que ir de ambulância, né, passando mal. Aí ele falou, não, ele tem que ir internado, caminhado. E ele, assim, estava bem abatido, mas estava brincando, estava correndo, normal. E aí eu vejo, assim, que foi uma diferença no hospital, sabe? Parece que todo mundo, assim, queria cuidar
garrafinha d'água e veio a outra dizendo que eu falei, alguma coisa tá errada, né? Porque estão muito preocupados assim. E aí quando a gente, a minha mãe e a minha irmã com uma cara, eu acho que elas já estavam imaginando, né? E eu acho que o hospital inteiro sabia que podia ser leucemia, menos eu. À noite, quando você falou que no outro dia ia fazer o exame, eu também fui no Dr. Google. Aí lá no Dr. Google tinha que, as coisas que ele tinha falado, se aproximava mais de leucemia. Aquela noite eu tinha até meio que perdido o sono pensando, meu Deus, não vai ser isso. Claro que não, porque a gente nunca imagina isso na nossa família, a gente vê lá longe. E aí, ali todo mundo, aí quando o doutor falou que era púrpura, eu pensei, é púrpura. Mas tinha, você lembrou da Beth, eu lembrei da Nice. A Nice, ela estava muito ali com a gente e ela teve um neto que teve leucemia, ela perdeu o netinho dela com leucemia. E aí ela estava ali com a gente acolhendo, mesmo o médico falando que era púrpura, né? E já acho que ele falou só pra mim, acho que todo mundo no hospital sabia. E então o Vinícius foi encaminhado para Cacoal. Foi, e aí, tipo, mesmo sendo púrpura, não era uma doença legal, né? Eu tinha precisado ter que fazer tratamento com corticoide, acho que não pode ter sangramento, algumas coisas assim. Mas, quando falou em vista de leucemia, né, parece assim ser mais tranquilo. E aí, quando eu descobri da pior forma, assim, né? Porque daí eu fui na ambulância com ele e ele estava assim, bem debilitado. Ele estava com sinais de anemia, sabe? Uma criança com anemia, porque ele tinha sono, ele dormia 2 vezes no dia, que não era normal. Ele cansava, ele reclamava, né? Igual às vezes eu falou dos bichinhos. Ele tinha 3 anos, então ele não sabia falar que estava doendo. Ele brincava no quintal e chegava lá pra dentro, lá em casa, e falava assim, mãe, os bichos estão me comendo, os bichos estão me comendo. E chorava, e passava a mão nas pernas. E aí eu pensava, deve ser agonia de terra, de areia, alguma coisa assim, né? E ele, a única coisa que ele reclamava era isso, que os bichos estavam comendo ele, que é a dorócia, né, causada pela leucemia, que dá muita dorócia. E quando a gente foi na ambulância, nossa, eu cheguei lá pior do que ele, eu passei muito mal com ele assim nos braços, chamando o Juca assim por cima dele, coitado. Ele deve ter tido uma imagem horrível, né? Você olhando pra mim. E eu cheguei lá muito debilitada, assim, debilitada também, né? De não passar mal. E aí, quando a gente chegou, a enfermeira foi lá na regulação, aí quando ela falou que tinha trazido o paciente, a mulher da recepção lá falou assim, o paciente que veio pra oncologia. Quando ela falou assim, tipo, meus pés foram caindo no buraco sem fundo, sabe, assim? Falei, como assim oncologia? O médico falou que era púrpura, oncologia é câncer. Aí ela falou, não, ela deve ter se enganado. Mas eu já fiquei assim, sabe, dali pra frente foi terrível, assim, a crise de ansiedade, a angústia. Aí colocaram a gente num quarto de isolamento lá, né, que as crianças ficam no começo, porque o hemograma dele estava muito alterado. Eu só fui ver esse hemograma depois, no meio do tratamento, que eu tive a curiosidade de ver quantos que estavam. Então, assim, as plaquetas dele, que o normal, né, das plaquetas é de 150 mil para cima, a dele estava 27 mil. Por isso que ele já tinha essas hemorragias, né, esses sinais de hemorragia. E os leucócitos, que é a defesa, né, que é o que a leucemia ataca. A leucemia, ela ataca, como o médico explicou. O sangue produz lá 3 tipos, né, da hemoglobina, e os leucócitos é a parte branca do sangue. Aí ele começa a fabricar muitas células, tipo, empurra as células vermelhas, daí atrapalha de fabricar o corpo as células vermelhas, e só fabrica as células brancas, que é a defesa do corpo. Só que daí, células assim, todas más, né, formadas, defeituosas. E aí por isso que aparece o sintoma. Não quer dizer que se a pessoa tem anemia, vai ser leucemia, né? Mas daí a leucemia a anemia acaba se tornando um sintoma depois da leucemia por isso. E aí, se tiver algum médico aí, talvez estou explicando da forma que eu aprendi e entendi. E aí os leucócitos, né, que é ali até 13 mil, por aí, 5 mil a 13 mil, o dele estava 92 mil. Estava muito alto, então assim, ele estava muito atacado. O doutor falou assim que nunca tinha visto um hemograma tão ruim quanto
ficou internado na primeira internação? Ficou 48 dias sem sair lá do hospital, né? Ele entrou dia 10 de fevereiro e saiu dia 28 de março. Hoje, exatamente, faz 3 anos que ele ganhou alta do hospital. Né? Hoje, dia 28, foi o dia, aquela foto que estava passando ali, que eu estou com ele no braço. Essa daí, ó, quando ele voltou do hospital. Volta, Rutinei, aquelas duas. As duas para trás. Você está muito apressadinho? Tá com ele no braço. Aquelas duas para trás. Essa daí, ó. Essa é quando a gente chegou, no dia 28 de março de 2020. Hã? 22, era 2022, não é isso? 48 dias ele ficou internado, 10 dias na UTI. E quando vocês podem ver, esse aí é o catéter, né, que foi colocado nele para poder receber as quimioterapias, né, porque as veias ficam debilitadas durante o tratamento. E depois eu vou explicando mais um pouco ali. Por qual razão o Vinícius teve que ficar 10 dias na UTI? Então, como vocês acompanharam, né, foi só luta. Gente, olha, às vezes eu falo assim, meu Deus, como eu estou em pé, porque foi assim muito desgastante. A maioria, eu acho que acompanhou e sabe, ele era muito resistente ao tratamento, né? Então, assim, além do sofrimento, ele nunca reclamou de ficar na cama, de querer sair para brincar, nunca pediu. E ele, tipo assim, ele ficava ali, não interagia com ninguém, isso até dezembro, agora do ano passado. Ele não era de interagir com as outras crianças, muito pouco, 1 ou 2 meninos que ele interagiu, com as enfermeiras. Agora a diferença, ele voltou lá essa semana para o retorno, ele chegou abraçando, porque para ele foi um tratamento difícil e ele não expressava. Então, assim, ele não interagia com ninguém. E ele não tomava remédio. Vocês, aqueles que acompanharam no grupo, viram? Era terrível para essa menina tomar remédio. A minha mãe foi lá, posou lá, chamaram ela para ver se ela ajudava. Gente, eu estava até procurando esse vídeo. Eu tinha um vídeo que eu ponhei filmar para mim tentar dar remédio para ele. Era desgastante para mim. Vinha 3 enfermeiras, mais eu, e nós não conseguíamos dar remédio para ele. Porque ele tinha uma força, ele se batia, aí a boca se machucou, né? Porque daí no começo do tratamento, as quimios são muito fortes. E a doença também é muito agressiva. Então, assim, junta a doença mais as quimioterapias, ele ficou muito debilitado. A boca sangrou, encheu de feridas, né? Mucosite, que eles chamam. Aí isso dá também por dentro, ele não consegue comer. Foi o que acabou levando ele para a UTI. Por ele ficar sem comer, sem fazer as necessidades fisiológicas. Aí o médico fala que a própria bactéria, né, que a gente tem na nossa barriga, no nosso intestino, podem ter acabado ali se proliferando e aí preferiu levar para a UTI, para que ele tivesse mais cuidados e fosse monitorado. Então, assim, foi um tratamento difícil, porque para começar dos remédios, a doutora chegava e falava assim, você tem que fazer, você tem que tomar remédio. Eu nunca vi uma criança que não toma remédio. Eu falava, doutora, pergunta para as enfermeiras. Eram 3 enfermeiras, aquela é a doutora dele, passou ali. 3 enfermeiras, aí elas seguravam. Esse é o doutor Paulo. Eu continuei também, eu estou olhando lá. Desculpa. Mas pode deixar, acompanha, é que eu tinha separado o Danilo passando conforme eu ia falando. Esse é o Dr. Paulo, que é uma bênção também, o Dr. Paulo Brasil, não sei quantos conhecem. Ele é uma bênção, um amor de pessoa. E acompanhou na internação, mas depois no Convônia era a doutora Adriana que era responsável por ele. Então, assim, ele é o meu doutor mais favorito do mundo. Ele é, né, filho? Ele se veste de super-homem, ele rapa o cabelo junto com as crianças quando precisam rapar, ele é muito humano. E aí o Vinícius escondia o remédio dentro da boca, as enfermeiras seguravam, imagina, a boca dele sangrava, tem umas fotos ali, que escorria sangue assim, porque feriu demais, sabe? Ele não conseguia nem beber água. E aí vinha para dar aquele remédio, tinha que apertar assim, e a outra segurava os braços, segurava a cabeça. Quando colocava o remédio na boca dele, que achou que engoliu, virava as costas dele, conseguia esconder o remédio, não sei aonde, jogava fora. Então, assim, deu muito trabalho, foi muito desgastante para mim, porque a gente já estava naquela situação e ainda tinha todo
pensando assim, por que ela está entrevistando só a mãe e o pai não? Porque essa pessoa aqui era uma mãe leoa. Ela não queria sair de perto do filho. E como estava no Covid e tudo, então ela que acompanhou praticamente todo o tratamento. Acho que com muita dificuldade o Evair conseguiu te tirar um dia, né, de lá, tipo assim, um dia de manhã até a tarde. Porque era mãe leoa, a gente falava, vamos intercalar, vai que o Vinícius cede mais no remédio com nós e tal, mas ela não tirava o pé do hospital. E graças a essa dedicação eu vi muita força. E um Deus que sempre cuidou, né? Mesmo através das dificuldades, mas um Deus que cuidou. Por isso agora vamos dar uma pausa na nossa entrevista e eu convido a Vanessa e o João Marcos para que possa cantar uma música que vem falando desse Deus que cuida, que cuidou do Vinícius nesse momento tão difícil no hospital. Congela lá. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu e a sua vida se fechou. Cuidei de você.
Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Continuando, a gente vê como que Deus cuidou do Vinícius, né? Mas teve momentos que a angústia com certeza batia muito no peito. Tinha vezes que já teve dias que eu não conseguia falar com ela, porque eu estava fraca, eu não tinha como passar uma força para ela. E aí aquele dia eu falava assim, não, hoje eu não vou falar com ela porque eu estava mal. Mas eu sempre estava assim, tentando conversar com ela, e teve um dia que ela falou, que é quando ele estava na UTI, que ele estava muito mal. E aí eu peguei e falei para ela, por que você não chama o pastor? E aí você ficou assim, pensando, né? Você, vamos ver como que ele vai ficar, para ver você não chama o pastor para ungir ele. E aí foi quando você tomou a sua decisão, né? Sim. Gente, eu estava aqui enquanto eles cantavam assim, lembrando tudo que eu passei, né? Quantas vezes eu clamava a Deus. E às vezes a gente ouve essas músicas assim e não dá muita importância. Mas quando você está lá nos piores momentos, né, da sua vida, essa letra, essas músicas falam com a gente, né? Aquela música que cantou no começo, Não Há O Que Temer. Nossa, quantas vezes eu cantava aquela música, eu ficava lá falando, soletrando ela. E como a Zanza disse, eu não saía de perto, eu sempre queria estar ali, sabendo o que está acontecendo, sabe? Eu não queria sair. Quando ele foi para a UTI, ele foi no dia 8 de março de 2022, né? A gente já estava desde o dia 10 de fevereiro. Então, assim, todo dia era uma notícia ruim. Quando você pensava assim, nossa, vai melhorar. Aí pensa, né? Uma criança desse tamanho, toda hora sendo furada, várias vezes no dia, todo dia colhe exame, faz isso, faz aquilo. Era muito difícil lidar com tudo isso. E aí, assim, eu me apegava muito em Deus. A minha fé nunca vacilou em Deus. Eu sempre orava e pedia para que Deus fizesse o melhor. Mesmo, e aqui agora cantando, fechando os olhos, imaginando assim, eu abraçada com Ele. Nossa, que gratidão eu sinto a Deus por isso. Porque muitas vezes no hospital, eu imaginei, eu fechava o olho e imaginava velando Ele na igreja. Então, assim, a situação dele, né, é um milagre. Os próprios médicos falam e vocês acompanharam isso. Então, assim, eu ficava com angústia, eu tinha tanta ansiedade que o meu corpo tremia. Na UTI é um lugar muito gelado, muito ruim. E na UTI, graças a Deus, né, que a UTI pediátrica, os pais podem ficar juntos, né, eu pude ficar. Quando ele foi para a UTI, no dia 8, o Dr. Paulo fez eu sair, ele não deixou eu ficar com ele. Porque ele falou assim que eu estava no meu limite, muito esgotada, que eu tinha que sair para dar uma melhorada.
E aí eu saí, fiquei na minha prima lá, mas foi pior, eu voltei depois pior. E troquei acho que 2 vezes só com o Evair nesses 48 dias, ainda contra a minha vontade, porque eu não queria sair de lá. E aí, lá na UTI, né, quantas vezes eu clamava a Deus, e eu sempre tive comigo assim, eu vi as outras mães passando, a gente conheceu, fez muitas amizades, passou outras crianças passando, inclusive tem uma mãe guerreira aqui também, a Luciana, mãe do Davi lá da Geasa também, que a gente também ficou junto e passou também por uma luta junto. Tá aqui, né, o Davi? E então assim, é terrível, e eu chorava muito, né, assim, tentava chorar não perto dele, mas eu virava as costas e às vezes eu me acabava de chorar com Deus, sabe, falando assim pra Deus. Deus sabia o que era melhor, e eu orava, e as outras mães falavam assim, não, eu tenho fé, né, falando às vezes dos filhos delas, meu filho, Deus já curou, Deus vai curar, ou está curado, e eu não sentia isso, eu orava pra Deus e falava assim, Senhor, Ele é teu, e o Senhor conhece o futuro. Se for para ele ser uma pessoa no futuro que vai te desonrar, que vai seguir caminhos errados, eu aceito que o Senhor leve ele agora. E é difícil a gente falar isso com Deus, mas eu falava, porque eu sei que Deus tem um propósito. E aí quando foi para chamar o pastor, né, o pastor Marcos, ele foi nosso pastor aqui no nosso distrito, e nessa época ele estava lá em Cacoal. E ele foi me visitar lá na UTI, visitar o Vinícius, e falou pra gente, vamos ungir o Vinícius. E quando você vai ungir, ele falou assim, ungir não é pra morte. Ungir é você colocar nas mãos de Deus. Você tem que entregar ele verdadeiramente. Se Deus tiver um propósito, Deus vai cumprir o propósito. Se for para ele descansar, vai ser breve. Ele não vai ficar sofrendo. Se for para ele recuperar, ele vai se recuperar também. E assim, ó, eu lembro da pior sensação que eu tive, que, sabe assim, você pegar seu filho assim e colocar e falar, daqui, Senhor. Se for para o Senhor levar, pode levar. E é horrível você ter que falar isso assim, né, querer soltar, se desprender. Mas o Vinícius foi ungido. Ele foi apresentado, dedicado a Deus, né, quando era criança. Estava até passando a foto. Ele e o Daniel foram apresentados aqui, juntos para Deus. E novamente ele foi dedicado a Deus ali através dessa unção pelo pastor Marcos. E através disso, o Vinícius até deu tipo assim, como você colocou ele nas mãos de Deus, Deus deu uma resposta, né? E agora a gente vai ver um recadinho do pastor Marcos. Ele não pôde estar aqui, que agora ele está sendo pastor em São Paulo, mas ele mandou um recadinho aqui para o Vinícius e para... Olá, meus irmãos de Alta Floresta do Oeste, pastor Marcos, estamos aqui no CTA, Centro de Treinamento Adventista em Açoela da Serra, São Paulo, estamos no concílio, mas eu não poderia deixar de dar aqui o meu testemunho sobre o Vinícius. Bom, vocês sabem que eu conheço a família do Vinícius, são pessoas queridas do meu coração, assim como vocês são. Então, eu fui convidado pela irmã Néia a fazer uma visita no hospital quando eu estava em Cacoal, e nós chegamos então ali e vimos uma situação bem difícil com o nosso garotinho Vinícius. A pessoa não dava muita esperança, complicada a situação de saúde dele. E conversando com a Néia, então, nós dois, vamos ungir o Vinícius. E na verdade nós fizemos a unção. É o nosso trabalho, colocar o Vinícius nas mãos do Senhor. Mesmo que eu falo dando esperança, mas para Deus o impossível acontece, porque Ele é o Deus do impossível. Então o que aconteceu? Vocês são testemunhas aí hoje. O Vinícius foi curado para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus por isso. E eu quero participar desse momento, desse culto de gratidão, dizendo, Senhor, muito obrigado. Nós não temos o que temer, irmãos, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos que continuar nas mãos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Então, parabéns a Néia, ao esposo, à família, ao Vinícius, que o Vinícius continue firme e forte, crescendo para a honra e glória do Senhor. A igreja se alegrando. Eu queria estar aí com vocês agora, mas eu não posso, estou distante. Mas eu quero estar pelo menos aqui, nesse videozinho.
tá bom? Saudade de vocês todos, sou todos vocês, muita saudade, fiquem com Deus e que nós possamos confiar sempre no Senhor. Graça e paz a todos e recebam aí essas palavras com carinho. Valeu! Amém. E é incrível, porque depois que o pastor ungiu, assim, durante esses dias todos, sempre teve uma notícia ruim, sabe? Ele quer falar. Eu sou o melhor cuspindo. Ele falou que ele é o melhor em cuspir remédio fora. Então, todo dia, tipo, a gente ficava com esperança, hoje vai estar melhor, né? Vinícius, come. Se não comia, já, né, vai colocar sonda. Os médicos ficavam ameaçando, hein? Comeu, graças a Deus. Vinícius fez cocô? Não fez, é outra preocupação. Então, assim, tudo, sabe? Se fez cocô, se fez xixi, se comeu, tudo era um motivo de preocupação. E aí, cada dia que chegava, eu ia assim, sabe? Dando choque, assim, de susto, porque hoje tá bom, mas doutor, não, hoje o hemograma tá ruim. Não, hoje a defesa tá ruim, hoje precisa de plaquetas, hoje precisa de sangue. Então, assim, todo dia era uma coisa, eu falava, meu Deus, a gente não vai sair daqui, você deu uma vida aqui fora. Imagina você ficar lá 48 dias, né, largar tudo, meu outro menino. Então, assim, era horrível e nada nunca melhorava, sempre só, cada dia piorava uma coisa. E aí na UTI, depois que o pastor ungiu, dali pra frente, os exames dele só foram melhorando. E eu vi a mão de Deus assim, sabe? Quando eu vi que ele estava melhorando, eu falei, Senhor, eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza que o Senhor vai curar ele, que o Senhor, se o Senhor restaurou ele aqui e ele está melhorando e foi melhorando, é porque o Senhor tem um propósito. Então, a partir disso que eu comecei a sentir uma confiança de que eu ia sair dali com ele vivo, nos meus braços. Muitas vezes as lágrimas não nos deixam ver a presença de Deus, né? Não nos deixam sentir a presença de Deus. E eu sempre, quando conversava com a Néia, eu sempre falava, chora que você... Ela falava assim, mas eu não posso. Porque ela sempre estava perto dele, né? Às vezes esperava para dormir, sempre tinha uma mãe do lado. E quem acabava chorando mais também era eu, que sempre me pegava chorando. E eu mandei um hino para a Néia quando o Vinícius estava internado, né, na UTI. E agora eu vou cantar ele. Vou tentar. Congela a tela. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. E onde eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme.
Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo já passou. Como cantar Não Chore e Chorar, né? Até a gente se recuperar, vamos ler os vídeos dos médicos. Olá, meus irmãos de Alta Floresta do Oeste, Pastor Marcos, estamos aqui no CTA, Centro de Treinamento Adventista, em Araçoiaba da Serra, São Paulo. Estamos num concílio, mas eu não poderia deixar de dar aqui o meu testemunho sobre o Vinícius. Bom, vocês sabem que eu conheço a família do Vinícius, são pessoas queridas no meu coração, assim como vocês são. Então, eu fui convidado pela irmã Neia a fazer uma visita no hospital quando eu estava em Cacoal, e nós chegamos então ali e vimos uma situação bem difícil com o nosso garotinho Vinícius. A pessoa não dava muita esperança, complicada a situação de saúde dele, e conversando com a Neia, então ali nós dois, vamos ungir o Vinícius. E na verdade nós fizemos a unção, era o nosso trabalho, colocar o Vinícius nas mãos do Senhor. Mesmo o pessoal não dando esperança, mas para Deus o impossível acontece, porque Ele é o Deus do impossível. Então o que aconteceu? Vocês são testemunhas aí hoje. O Vinícius foi curado para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus por isso. E eu quero participar desse momento, desse culto de gratidão, dizendo: Senhor, muito obrigado. Nós não temos o que temer, irmãos, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos que continuar nas mãos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Então, parabéns a Neia, ao esposo, à família, ao Vinícius. Que o Vinícius continue firme e forte, crescendo para a honra e glória do Senhor. A igreja se alegrando aí. Eu queria estar aí com vocês agora, mas eu não posso, estou distante. Mas eu quero estar pelo menos aqui, nesse videozinho, tá bom? Saudade de vocês todos vocês, muita saudade, fiquem com Deus e que nós possamos confiar sempre no Senhor. Graça e paz a todos e recebam aí essas palavras com carinho. Valeu! Oi, Luciana, sou técnica de enfermagem aqui do Hospital Regional de Cacoal e tive presente em todos os momentos do tratamento do Vinícius, desde o princípio da internação na UTI, da dificuldade dele se alimentar, porque era teimosia, também não tinha muito apetite, e ele ficou bem magrinho. Lembro que um dia eu falei com uma enfermeira Gleice, né? Eu falei assim: Gleice, iniciou uma criança aqui, mas eu não sei se você vai conhecer, porque ele está bem magrinho, bem debilitado. E eu me lembrei daqui um dia, o doutor Paulo falou que ia botar o catéter. Aí eu falei: doutor, será que ele vai aguentar o catéter? Desculpa. Ele tá muito magrinho. O doutor falou: não, ele aguenta, os exames
exames tão bons, ele vai aguentar sim colocar o catéter, porque precisava de implantar o catéter para facilitar, né, os acessos para fazer a quimioterapia, porque é bastante sofrida, muitas furadas devido à internação prolongada, os acessos periféricos fica complicado e tem que fazer o catéter. Então, assim, eu fiquei com medo dessa implantação do catéter, mas graças a Deus deu tudo certo. Ele colocou o catéter e ficou por um bom tempo, mas infelizmente também teve que tirar o catéter por problemas. E ele sempre foi assim bem nervoso, né? Mas ele era, com as massagens, a gente conseguia funcionar a veinha e graças a Deus chegou até o fim do tratamento com veias boas, que não precisou. A doutora sempre perguntava e a gente falava, não, doutora, a veia dele está perfeita, está boa, dá pra gente continuar assim. E graças a Deus foi até o final, né? Que hoje, graças a Deus, ele tocou o sino da vitória. E a gente teve presente todas as furadas, né? A furadeira particular do Vinícius sempre fui eu. E hoje a gente está muito, muito feliz mesmo e agradecida a Deus pelo fim do tratamento. Olá, meu nome é Adriana, eu sou médica oncologista pediatra aqui no Centro de Oncologia e Hematologia de Cacoal. Hoje um dia muito importante para o Vinícius, um paciente meu, que desde fevereiro de 2021 vem tratando uma doença chamada leucemia linfóide aguda. Vinícius deu entrada no hospital, umas lesões de pele, uns hematomas na pele, um exame de sangue chamado hemograma bem alterado. Nós fizemos alguns exames específicos e fez o diagnóstico de leucemia linfóide aguda. Inicialmente ele ficou bastante dias na UTI, teve um processo de infecção na UTI, teve um processo de pneumonia também, mas saiu bem e ficou uns 30, 40 dias internado nesse início de tratamento, sempre fazendo quimioterapia, sempre fazendo o tratamento adequado e no momento certo. E hoje, ele depois de 2 anos e 10 meses, ele terminou o tratamento. Aqui no hospital é um dia de festa, para a família e para nós também da oncologia. A gente fez festa, ele cantou bastante, a música preferida dele, e também bateu o sino, que é uma tradição aqui do hospital, em comemoração ao término de qualquer tratamento. Tanto os adultos como as crianças costumam bater nosso sino aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho dessa doença. A leucemia é um câncer, né, infantil, mais comum da infância. A gente consegue fazer o diagnóstico inicialmente, qualquer médico pode suspeitar desse diagnóstico apenas com um exame de sangue simples, que é feito em qualquer local do país, que é o hemograma, que já dá indícios, né, de um processo de leucemia, e também alguns sinais clínicos, tá? Como ínguas no pescoço, manchas roxas na pele, quadro de febre prolongada que não tem motivos, né? E outros, o fígado aumentado, o baço aumentado e outras lesões mais. Gostaria de agradecer também a família, que sempre foi muito atenciosa durante o tratamento, levou o tratamento muito a sério, trouxe o Vinícius aqui no dia marcado, necessário, nunca deixou de fazer nada que a gente solicitasse, tomou os remédios direitinho e deu tudo certo, graças a Deus. Salve, salve, povo de Deus! E aí, Vinícius? Que bom saber que você está bem, cara. Eu recebi um convite muito carinhoso para estar participando desse culto, mas devido aos compromissos já firmados, infelizmente não pude estar presente. Mas estou enviando esse vídeo, externando aí a minha alegria, né, a gratidão a Deus, porque Deus ouve as nossas orações. E em alguns momentos, por trabalhar no hospital regional, tinha facilidade de acesso, então estive acompanhando em alguns momentos ali a Neia e o Vinícius, né, no leito tanto da UTI pediátrica quanto na clínica pediátrica, e sempre que nós tínhamos esse encontro, antes de sair eu orava ao Senhor juntamente com a Neia em prol da recuperação do Vinícius. E se esse culto está acontecendo,
é porque as nossas orações foram ouvidas. Deus ouviu a oração de cada um que intercedeu por você, Vinícius. E é muito prazeroso participar disso. Isso aquece o nosso coração e aumenta a nossa fé. E externar essa gratidão, celebrar a vida é muito importante. Pena que eu não estou aí para participar com vocês, mas eu sinto uma felicidade grande no meu coração em saber que eu fiz parte disso e saber que Deus também ouve as minhas orações. Que Deus continue abençoando a você, Vinícius, bem como os seus pais, e abençoe a todos que estão aí, tá? Um abração a todos, graça e paz, Deus seja com cada um de vocês. Então, vocês viram aí, né? O primeiro é o Rodrigo, ele é enfermeiro, né, Patrícia? Técnico de enfermagem. Ele é um irmão nosso, né, daqui, e aí lá no regional sempre ele passava por lá, orava com a gente. E depois, né, que a gente passa por tudo, é que a gente fica sabendo a opinião das pessoas, né? E até ele próprio às vezes falava assim, depois fiquei sabendo que os colegas falavam pra ele assim, que tipo, não dava esperança pelo Vinícius, né, quando ele estava na UTI, que a situação dele era bem crítica. Como a aluna, né, a enfermeira dele disse ali, ela falava, eu falo assim, agora você fala isso, né? Antes não, vai ficar bem, mas claro, ninguém vai falar isso com a mãe, né? Mas ela falava para outra enfermeira, né? Você nem vai conhecer o Vinícius, porque pela situação dele, que ele estava, ela tinha que fazer as injeções das quimioterapias, que tinha intravenosa, injeção, comprimido, de todos os tipos. E ela ficava com muita dor, porque era só o ossinho, né? Então, e aí ele era só o couro e o osso, como dizem. Meu pai foi ver ele lá depois que ele já tinha saído da UTI no quarto. Ele ficou 10 dias na UTI, saiu dia 18 de março. E ainda nós ficamos mais 10 dias, né, para depois sair no dia 28, né, de março. E meu pai não reconheceu ele. Se ele não tivesse visto eu lá, ele falou que não teria reconhecido o Vinícius, porque, como vocês viram nas fotos, até no mural ali, ele ficou muito diferente, irreconhecível, debilitado. Quando a gente veio para casa, ele não andava, ele ficou mais de 15 dias gatinhando, se arrastando, porque quase 50 dias em cima de uma cama, né, começou a atrofiar. Então, assim, ouvindo, né, e vendo essas pessoas, o depoimento dessas pessoas, eu só posso comprovar para vocês que o nosso Deus é um Deus de milagres. E aqui está, né, a prova viva daquilo que Deus fez por nós. Eu sonhava, como eu disse, eu estava tão ansiosa por esse dia, porque eu prometi a Deus e eu sonhava e chorava e falava para Deus, Senhor, eu quero fazer um culto de gratidão. E o principal objetivo, irmãos, desse culto é honrar o nome de Deus. Porque se Deus restaurou o Vinícius, é para a honra e glória dele. Eu sempre orei para ele e falei, Senhor, ele é teu, ele foi 2 vezes dedicado ao Senhor. Então Deus tem, eu falo para ele, filho, você tem uma missão. E você tem que cumprir essa missão. Então, assim, poder ver ele fazendo as coisas que ele não pôde, né, durante esses 2, 3 anos deixar de fazer, como ir para a escola, como ser um aventureiro, né? Eu sonhava em ver ele sendo um aventureiro e ele queria, porque ele via o Lucas era aventureiro. E finalizando, irmãos, aqui, você quer falar? Eu gosto dos aventureiros, não dos desbravadores. Os desbravadores é chato. É só pra fazer raiva do irmão, tá? Brincos de irmãos. Então, irmãos, o que eu quero exaltar aqui nessa noite, né? Antes de chamar o pastor, porque o nosso tempo já está bem avançado. Vocês vendo aqui a minha família. O que eu posso falar para a igreja e para cada um que orou, que Deus, Ele é maravilhoso e que Ele é presente na nossa vida. E vocês sabem todas as lutas que nós passamos, e alguns conhecem a luta que a gente passou no nosso casamento, na nossa vida. Como Satanás tentou nos atacar de todos os jeitos. Então, assim, o que vocês podem comprovar hoje aqui, e o objetivo desse culto, desde quando eu planejei, é para mostrar que Deus seja honrado através da nossa vida, através do nosso lar, da restauração da nossa família. Se
derrotado, ele não teve poder. Ele tentou nos destruir de todas as formas, mas para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui, a nossa família, juntos para poder continuar sempre servindo e adorando ao nosso Deus. Um momento muito feliz, né? De agradecimento. Como ela disse, muitas vezes nessa vida a gente passa por desertos para poder chegar na terra prometida. Assim foi com o povo de Israel e assim é com cada um de nós. Todos nós temos uma história, né? De vida, de deserto. E graças a Deus, Deus é um Deus de restauração. Ele restaurou a vida do Vinícius, restaurou o lar de vocês. E agora, em especial, que a gente possa ver o que Deus tem para nós nessa noite, a palavra de Deus. Por isso eu convido o pastor para que ele possa trazer uma mensagem de Deus para cada um de nós. Pastor, só antes do senhor falar, só vou falar uma coisa, mais uma vez. Vou deixar o senhor falar, eu prometo. Quem ganhou uma lembrancinha aí? Eu não. O marca-página. Então, às vezes a gente nem dá muita importância, mas eu quero que vocês, todo mundo tenha uma Bíblia, né? Que você guarde no meio da sua Bíblia. E quando você estiver passando por algum deserto, por alguma dificuldade, e você vê essa lembrança do culto de gratidão do Vinícius, você se lembre que não importa qual seja o seu deserto. Assim como Deus restaurou o Vinícius e cumpriu o propósito na vida dele, Ele também vai cumprir na vida de cada um de vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. Que alegria nós podemos estar juntos, principalmente num momento de gratidão ao Senhor. Nós temos visto que o coração grato é aquele que recebe mais bênçãos e abre os portais celestiais para derramar mais bênçãos sobre nossa vida. Por isso, Deus abençoe o coração agradecido. Eu quero dizer, falando em agradecimento, eu quero dizer para esta família que eu me sinto agradecido por ter conhecido esta família. Esta família é uma família já do coração, com pouco tempo que nós já estamos aqui, mas já nos impressiona a forma da resiliência, do amor, indo a Cacoal todas as manhãs, retornando à noite. E você poderia nos falar quantas vezes você foi a Cacoal? Nem sei dizer, foi umas 200 vezes. Será que alguém aqui bateu ela mais de 200 vezes indo para Cacoal? Que desafio, queridos, mas que alegria quando nós podemos ver como pastor situações que o Senhor, Ele ressurge do nada, Ele ressuscita. Quando nós entregamos e dizemos: Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Eu quero dizer que todos os ritos da igreja, o Senhor, Ele atua de forma poderosa. E eu quero dizer que nada foi em vão, Vinícius. Houve um rito que aconteceu na sua vida, cujo pastor Marcos falou ali, que fez a diferença no seu coraçãozinho. Sabe, queridos, quando nós entregamos totalmente, sem reservas, a nossa vida ao Senhor, nós dissemos: Senhor,
Senhor, ou o Senhor nos leve, nos dirija, nos leve em paz, mas salvo, ou o Senhor cura agora as nossas feridas e sara a nossa terra. E foi o que aconteceu. Um dos ritos que ele realizou foi a unção divina. Geralmente nós temos como unção dizer, já está descansando, quase descansando no Senhor, então vamos realizar a unção. Mas não. Há um propósito da unção, é a cura. Depois é a entrega completamente a Cristo Jesus. Poderia Vinícius estar descansando agora, Vinícius, mas o Senhor deu mais alguns e muitos anos de vida para você. Eu quero poder abrir aqui em São João capítulo 16, versículo 33. O texto me diz assim, São João 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Sabe, querido, na angústia, quando Jó estava ali, nos seus momentos de tensão e de angústia, Jó 19:25 expressou sua fé inabalável ao Senhor, e ele disse, o que ele disse, querida igreja? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará nesta terra. Eu quero dizer para você, Vinícius, eu sei que meu Redentor vive. Você já gritou, já falou, já clamou e o Senhor ouviu. E agora o Senhor diz o que? Estive contigo na tua angústia, estive ao teu lado na tua angústia. Salmos em Davi expressa também, quando Davi estava desesperado. Salmos 34, verso 18, diz assim, Salmos 34, verso 18. Nós podemos encontrar um Davi desesperado, mas colocando nas mãos do Senhor a sua vida. Diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salva o espírito do oprimido. Perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado. Querido, talvez não chegou lá no fundo do poço para dizer, não consigo mais ver saída. Quando os médicos desenganam e digam, olha, não tem mais, volta para casa, não tem mais saída. Quando a ciência não vê mais saída, há um Deus cujo nós podemos dizer, eu sei que meu Redentor vive como Jó. Ou então, o Senhor é aquele, como diz Davi ali, perto está o Senhor do coração quebrantado e salva o espírito do oprimido, diz o Senhor. O consolo de Deus, Deus sempre consola aquele que é do Senhor. Vinícius, você em algum momento os anjos consolaram você. Era anjos que estavam ao teu lado, era anjos que estavam te abraçando. Há um anjo também, a mamãe, ela até ficou com ciúme, ela disse que é o anjo, ela ficou até com ciúme. Mas há um anjo do teu lado te consolando, te abraçando, te amando. E olha, que maravilhoso nós podemos ver alguns dos versículos que há aqui, em 2 Coríntios capítulo 1, 3 e 4, diz assim, bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus da consolação, que vos consola em toda vossa tribulação. O Senhor é aquele que te consola, que te afaga, que está com você.
E querido, isso talvez ele viveu, mas talvez amanhã você viverá. E é um exemplo para podermos dizer: Senhor, se acontecesse com você, no fundo do poço, qual seria a tua reação ao Senhor? E agora eu quero dizer, expressar algumas reações aqui que nós temos na Bíblia. E aqui está: quando enfrentamos a angústia, podemos dizer: clamemos ao Senhor, que a nossa resposta será ouvida para o Deus infinito. Segundo, nunca se isolar a uma igreja pronta a te abraçar. O isolamento atrapalha. Então, buscar a comunidade, porque a comunidade está orando, intercedendo, buscando ao Senhor por ele. Terceiro e último, diz: lembramos das promessas de Deus. Em Romanos 8:28, somos assegurados que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A confiança nas promessas divinas dá força para perseverar na caminhada cristã. Em algum momento da vida, nós podemos gritar: Senhor, me cura! Senhor, me cura! No fundo do poço, você vai gritar e o Senhor vai te ouvir: me cura, Senhor! Angustiado está meu coração, eu preciso de ti, Senhor. E o Senhor vai dizer: sim, eu vou te curar, eu vou te abraçar, eu vou te amar, porque eu te amo. Não foi em vão que eu paguei um preço na cruz por você. Em algum momento, esta foi a música de Vinícius, gritando e dizendo: Senhor, me cura! Me cura, Senhor! E eu lembro nisso, quando lá estava o cego Bartimeu, em algum momento ele dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me cura, me ouça, me chame para que eu possa atravessar e ser abraçado por ti e receber a bênção de desvendar meus olhos e eu poder ver. E hoje nós podemos dizer, e ele está ali dizendo: me cura, Senhor. Que lindo! Nós não somos dignos para dizer e gritar: Senhor, me cura. Mas o Senhor é aquele que te ouve na angústia, no peso que você sente, e você diz: não dá mais. É ali que começa o milagre acontecendo. Ressurge o Vinícius agora para poder cantar e dizer: me cura, Senhor. O Senhor poderia ter levado ele descansando no Senhor, mas ele deixou para que pudéssemos dizer: Vinícius, continue testemunhando, falando e cantando, e por isso fique do meu lado agora e canta aqui junto conosco agora: Senhor, me cura. Talvez seja hoje a tua oração. Jesus, filho de Davi.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que realiza milagres e tem pessoas entre nós precisando de um milagre. Talvez seja você que está sentado aí e quer dizer: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu não sei o que é, Senhor. Eu não sou pastor, eu estou só em oração por você. Mas eu já tenho visto um milagre acontecer junto das nossas igrejas, das nossas visitas. E eu tenho certeza que você não poderá sair daqui sem esta oração, que o Senhor é aquele que cura, aquele que dá o bálsamo, aquele que lhe abraça. Só você sabe o fundo do poço que você está. Mas lá no fundo daquele poço você pode dizer: Senhor, eu sei que meu Redentor vive. Amém? E por fim se levantará nesta terra. O Senhor Jesus é aquele que dirigiu Vinícius, guiou Vinícius. Nada temos a nos envergonhar, e sim dizer: muito obrigado, Senhor. Receba a bênção de Deus. Alguém que quer dizer: pastor, eu gostaria que o Senhor orasse por mim nesta noite. Eu não posso sair daqui sem receber a bênção de uma oração, porque só Deus sabe o fundo do poço que eu estou, pastor. Alguns momentos eu tenho orado, não dá mais, a minha oração bate no teto e volta. Eu preciso, Senhor, me cura. É uma doença física que você precisa que o Senhor venha atuar. É teu filho que está na droga. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós precisamos de Deus, precisamos do Senhor, precisamos do amor, do afago, do consolo do Senhor. E o nosso Senhor, Ele realiza milagre quando nós necessitamos e pedimos a Ele. Você quer esse milagre? Quer receber esta bênção? Peço para você se colocar de pé, vamos fazer uma oração. Querido Deus, estou aqui impondo as mãos sobre a cabeça deste teu filho, recebendo o abraço do pai, o carinho da mãe e do irmão. Vinícius vem até aqui para contar e dizer o que o Senhor pode realizar em nossa vida, e pode realizar na vida de todos aqueles que vieram aqui na tua casa também. Não queremos sair daqui para fora sem a certeza que o Senhor está nos acompanhando, está do nosso lado. Por isso, querido Deus, que os milagres possam cada dia acontecer na nossa vida. E quando nós olharmos para o fundo do poço, podemos ver a história de Vinícius, outras histórias mais, e ter a certeza que o nosso Redentor vive. Em nome e em Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém. Pastor, obrigado pela mensagem. O Senhor fala o nosso coração. Amados, obrigado a cada um de vocês que aqui esteve. O irmão que quer falar que não vai se aguentar. Nós queremos agradecer muito do fundo do nosso coração. Agradecer aqueles que doaram sangue. Temos os nossos irmãos aqui que saíram lá do
ajudou.